Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda aí a Prosa com Bertaglia é cada vez mais fantástica, trazendo pessoas que querem compartilhar o conhecimento e as suas experiências de vida. E hoje nós vamos falar sobre GRC, Governança, Riscos e Conformidade. GRC é um conjunto integrado de recursos que permite que uma organização alcance objetivos de forma confiável, abordando as incertezas e agir com integridade. O acrônimo GRC denota governança, risco e conformidade. Mas a história completa do GRC é muito mais do que essas três palavras. A sigla começou a ser usada em 2003 e o primeiro artigo foi publicado em 2007, influenciando inicialmente a indústria de software e serviços. As organizações cada vez mais encontram sérios desafios nos negócios, e o conceito não se aplica apenas às grandes organizações. Mesmo pequenas empresas, organizações sem fins lucrativos e agências governamentais enfrentam problemas que apenas grandes empresas tiveram que enfrentar no passado. Desempenho e transparência são demandas em todas as circunstâncias. Os regulamentos são mutáveis e muitas vezes imprevisíveis, e paralelamente vêm os riscos e os custos de lidar com eles podem ser enormes. O objetivo do GRC é assegurar que todas as políticas de controle estejam alinhadas, garantindo a redução das ameaças e potencialização de oportunidades. E é sobre esse tema atual e extremamente importante que vamos tratar aqui na Prosa com Bertaglia. E eu terei o privilégio de chamar aqui para prosear comigo o amigo Hugo Bethlen. Meu caro Hugo, muito obrigado pela sua presença aqui na Prosa com Bertaglia. É um orgulho, uma honra enorme tê-lo aqui. Seja bem-vindo, Hugo. Olá, Bertaglia, que prazer revê-lo. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar no seu canal, principalmente com temas tão relevantes que você tem trazido para o conhecimento, elevação do conhecimento e até da consciência, o que é muito parecido com o que a gente faz na Bravo GRC. Será um prazer exatamente falarmos deste tema tão relevante que, apesar de muito novo, tem cada vez chamado mais a atenção das empresas de todos os tamanhos. Governança, risco e compliance. Em inglês que se usa, como você diz, em português é conformidade, mas que tem se usado muito a terminologia do C em inglês. E tudo começaria pela governança, mas não é bem assim. Que maravilha, Hugo. Nós vamos beber da fonte aqui, você que tem um vasto conhecimento no mundo empresarial. Hugo, eu já gostaria que você entrasse de sola aí no assunto, contextualizando essa parte do GRC e falando para a gente por que esse tema é tão importante nos dias atuais, Hugo. Então, deixa eu contextualizar para os seus espectadores e ouvintes a minha história. Nos conhecemos lá nos idos do Grupo Pão de Açúcar, quando eu era vice-presidente de Supply Chain, que é a sua especialidade, e de TI, que é a sua outra especialidade, certo? E que nós estávamos no processo de outsourcing de toda a área, não se falava ainda, estava engateando a questão de nuvem. Não se falava, então nós estávamos falando de outsourcing. A minha vida inteira foi de varejista, comecei muito cedo auditando o Carrefour nos anos 80, depois mudei, para os mais antigos vão entender, o cartão de chapeira, e fui para o lado do Carrefour como controller. Então, eu comecei como auditor interno, depois eu fui auditor externo pela Arthur Andersen, fui para o Carrefour como controller e aos 28 anos, muito cedo, fui nomeado CFO do Carrefour no Brasil. E durante 6 anos eu assumi essa posição e no final fui até eleito executivo financeiro do ano pelo IBEF. Mas aí eu decidi que eu queria ser varejista de raiz, na veia, Então decidi ir para operações, mas é aquela história, O bom financeiro, o bom controlador, tudo mais, tem vantagens competitivas que outras especializações talvez não tenham para assumir posições diferenciadas, seja de operação, seja do comercial, seja de TI,
seja supply chain, seja sustentabilidade, seja de relações com investidores, foi uma grande aprendizado. Então, o conceito de riscos e compliance, mesmo o termo tendo sido cunhado em 2013, como se falou, o primeiro grande artigo saiu em 2007, está na minha essência há 40 anos. Porque o que o auditor faz, né? Tanto é que acabamos de estar no CONBRAE, que é o Congresso, né, brasileiro de auditoria interna, falando sobre esses pilares. Então, esse está no meu DNA há muitos anos, falando sobre essa questão de risco e compliance. Tanto é que eu entrei na Bravo como sócio, a convite do Claudinei Elias, fundador e CEO, há 6 meses, chamando por essa vocação, por essa vontade de novo, inclusive de dar um novo rumo à Bravo. A Bravo, até então, era uma empresa de implementação de softwares de governança, risco e conformidade nas empresas, principalmente as grandes empresas, porque a gente representava apenas um software muito parrudo para poder fazer esse acompanhamento destas empresas. E desde que eu entrei, a gente teve um desafio, né, de fazermos um mapeamento, um Canvas Business Case, né, Business Plan, um conceito de visão de 2030, e redesenhamos o quem somos. E agora estamos exatamente nesse processo de nos transformarmos em uma consultoria em tecnologia para governança, risco e conformidade e ESG, ecoambiental, social e governança. Ou seja, a governança é a mesma, mas hoje não conseguimos mais falar de tanto esse assunto, essas outras 3 letrinhas que estão na boca de todo mundo, o ESG, sem falar de riscos e conformidade. Então, nós somos essa consultoria em tecnologia para GRC e ESG, que integra os 2 pilares fundamentais de um negócio, pessoas e processos. Para quê? Para elevar o grau de conhecimento e consciência, que é o que você faz também através desse seu papo, né? Dessa prosa, das organizações, para garantir mecanismos de controle e proteger a integridade e reputação dos colaboradores. Então, a gente está exatamente neste momento agora. Mas será que o tal da governança, risco e conformidade tem relevância para qualquer negócio, né? Para o seu negócio, para você que está nos ouvindo? E, sem dúvida nenhuma, a complexidade global dos negócios está apertando todo mundo. Então, quando eu digo que deveria ser governança, risco e compliance, da mesma maneira que nós acreditamos que o ESG deveria ser GSE, ou seja, tudo começa pela governança e aí evolui nas outras necessidades. Infelizmente, a governança, risco e conformidade começa ao revés. Em vez da maioria das empresas cair na sua necessidade, na sua consciência, baseado no seu propósito, nos seus valores, no seu código de conduta moral, né, sobre que tipo de governança deveria exercer para mitigar os riscos, porque eu consigo tentar acabar com os riscos internos, mas eu não consigo acabar com os riscos externos, eu consigo mitigá-los. E atender conformidades que cada vez estão mais estruturadas, mais exigentes e mais penalizadoras, deveria começar pelo G da governança. Mas a maioria das vezes as empresas chamam consultorias ou pedem para implantar sistemas de GRC depois que o risco já aconteceu. Ou depois que a conformidade, o atendimento da legislação, do compliance, já passou a ser exigida. E sabe qual é ruim nessa história, Natália? É que eu deixo como empresa de ser protagonista para ser simplesmente mais alguém, mais um que vai ter que cumprir, né, o compliance e correr atrás dos seus riscos. Então, a relevância vem de permitir enfrentar a crescente complexidade global dos negócios
principalmente forçado, ultimamente, pelas questões da cybersecurity, ou da segurança da informação. Ele me permite fortalecer a defesa contra esse ambiente externo, né? Porque cada dia eles evoluem. Lá na época que nós tratamos junto, a nuvem não existia, né? Ser hacker era coisa de adolescente que brincava para mostrar que conseguia invadir o seu sistema. Hoje não, hoje é um negócio bilionário, marginalizado na Deep Web, que é extremamente perigoso para as companhias. Ela é uma estratégia, né, com princípios e embasamentos para que efetivamente todos sejam engajados, melhora dramaticamente as práticas da própria governança corporativa e ajuda na sua visibilidade e no seu respeito, tanto interno como externo, e aumenta a transparência em relação aos riscos inerentes, porque todo negócio tem risco. Bertalha, se você não quiser ter risco, não monte um negócio. Vai fazer qualquer outra coisa. Mas todos os negócios são sujeitos a risco. Só que os riscos têm que ser conhecidos e devem ser enfrentados. E, sem dúvida nenhuma, ela vai fortalecer a governança em relação aos princípios éticos, à transparência e à reputação que essa empresa tem que ter. Hugo, fantástico, meu amigo. Você trouxe aí conceitos e uma contextualização relacionados aí a toda a parte de governança, de riscos, que realmente tem uma importância significativa para as empresas modernas. E você tocou em alguns pontos, quando você fala de ESG, eu queria que rapidinho, antes da gente entrar no segundo tópico, onde nós vamos falar da aplicabilidade do GRC, da conexão, basicamente, eu sei que você tem um livro aí, né, Hugo, da conexão de tudo isso que você está falando com o capitalismo consciente, né? Ou seja, como é que você conecta isso, Hugo? Conta um pouco para a gente. Vamos lá. Esse é muito interessante. Tenho a honra, né, de ser cofundador do Instituto Capitalismo Consciente no Brasil e atualmente sou presidente do conselho do Instituto. Inclusive a Bravo GRC é uma empresa associada e apoiadora, né, do Instituto, como outras mais de 190 empresas, e temos mais de 3.500 embaixadores, pessoa física, que acreditam neste modelo, e este ano expandimos, depois de 8 anos de existência, a nossa penetração regional, onde já abrimos 10 filiais regionais pelo Brasil. O que é o movimento capitalismo consciente, né? Ele tem um propósito de ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, multiplicando os pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir todas as desigualdades que se encontram no mundo corporativo. Que desigualdades a gente pode falar disso? Começamos pela desigualdade de gênero, pela desigualdade de raça, pela desigualdade de não aceitar, né, orientação sexual diferente da sua, pela desigualdade de pessoas com deficiência intelectual ou física, desigualdade de remuneração, desigualdade de condições de trabalho. Muita gente fala assim, o S do ESG é social para a comunidade, é filantropia. Não, pessoal, o S ele é absolutamente pilar interno. Eu, depois que resolver todos os meus problemas e as minhas desigualdades internas, inclusive com meus stakeholders como fornecedores, como colaboradores, como clientes e com a própria... Aí eu vou mexer com a própria comunidade. Então, essa é a questão. Mas nós entendemos que os negócios, né, devem ter 4 pilares fundamentais, né? Um propósito maior, ou seja, eu vou dar lucro? Claro, se eu não der lucro, eu quebro. Se eu não der lucro, eu gero um desserviço social. Se eu não der lucro, eu não sirvo para cuidar da sociedade. Então,
Ponto final. Mas não é aí por isso que a gente vive. A gente vive porque a gente acredita em algo maior. E o que é propósito? Propósito para uma empresa é qual a dor da sociedade, o seu negócio propõe curar. O segundo pilar é tratar todos os stakeholders, ou todas as partes relacionadas, né, de forma equânime. Quer dizer de forma igual? Não, equânime. O colaborador tem um peso, o cliente tem outro peso, o fornecedor tem outro peso, a comunidade tem outro peso, e claro que o investidor tem outro peso. Mas o investidor também é um stakeholder. Criar cultura e valores para perpetuar o negócio, ou seja, um negócio vai muito além. Sabe que quando você cria a sua empresa, Bertalha, a gente escreve um negócio chamado contrato social? Contrato social com quem? Só com os sócios da minha empresa? Não! Contrato social com a sociedade. Uhum. E por acaso, o que a gente cria? Um CNPJ que chama o quê? Razão social. Ou seja, qual é a razão que nós temos de servir essa sociedade? E tem uma cláusula que pouca gente lê, diz assim, duração do negócio, por tempo indeterminado. Então, quando a gente cria um negócio, quando a gente funda uma empresa, a gente já imagina que essa empresa foi feita para durar, muito mais do que a nossa existência ou a nossa passagem por essa companhia. Então, cultura e valores, elas fazem com que a empresa possa garantir essa perpetuidade. E o quarto pilar, que é fundamental, ter um líder consciente que principalmente cuida das pessoas, porque o negócio dos negócios são pessoas, não importa o que a gente faz. Para que juntos, então, nós falamos, vamos nos unir e cuidar do meio ambiente, porque a gente depende dele. 3 coisas fundamentais que estão no meio ambiente, Bertalha, a gente não vive sem, mas não é viver bem, é sobreviver, né? Que é água potável, ar respirável e comida saudável. Sem isso, a gente não vive e a gente precisa dessas questões. Então, é muito importante que a gente tenha essa vocação. E aí muito se tem falado desde este ano passado sobre o tal das 3 letrinhas mágicas, né? Como se tivessem caído do céu, ESG. Quem provocou essa fala recentemente? Larry Fink, CEO da BlackRock, o maior fundo de investimentos do mundo. Eles têm investidos 4 PIBs do Brasil, certo? 8 trilhões de dólares investidos em algumas milhares de companhias. O que acontece com essas empresas? Ele, desde a crise de 2008, começou a escrever textos que diziam o seguinte, puxa, a gente tem que se preocupar com a crise do subprime, com uma série de coisas. Quando chegou na carta, e ele vem escrevendo cartas para os CEOs das empresas, dizendo, nós temos uma responsabilidade fiduciária com o dinheiro que nós investimos na sua companhia. Por isso, siga esses pilares. Quando chegou 2020, devido à pandemia também, ele disse, olha, eu vou escrever uma carta sobre alterações climáticas. O resumo da carta é o seguinte, as alterações climáticas tornaram-se um fator decisivo nas perspectivas das empresas a longo prazo. Tem um impacto significativo e duradouro no crescimento econômico e na prosperidade. Risco climático é risco de investimento, e risco de investimento é risco de negócio. Então, acreditamos que portfólios de investimento integrado com sustentabilidade de clima podem proporcionar melhores retornos ajustados aos riscos para os investidores. E o futuro, com isso, é o investimento sustentável. Não só sustentável no meio ambiente, mas sustentável nas relações e na dignidade social das pessoas. O que o capitalismo consciente entra com essa história? Aquele capitalismo, e até aí vale um break, para dizer o seguinte, lá em 2013, quando eu e um grupo cofundamos o Movimento no Brasil, que nasceu em 2008 nos Estados Unidos, o pessoal perguntava, o que você está fazendo? Eu falava, eu estou no capitalismo consciente. O pessoal falava, capitalismo o quê? Como? Consciente? Essas 2 palavras junto não andam. Tá? E nós provamos ao longo desses 8 anos que sim, andam. E criamos relevância e referência sobre isso. Por quê? Porque aquele capitalismo que eu e você fomos formados na faculdade, que é o capitalismo que dizia capitalismo só para o shareholder, ou seja, só para o acionista, que é sangue nos olhos, faca no dente, vai que vai, a única responsabilidade social do seu negócio é maximizar o lucro, o retorno do acionista
e muitas vezes às custas da dor, da miséria e do sofrimento de outros stakeholders, cara, se fez sucesso, é impossível que ele se sustente. E foi esse capitalismo que tanto destruiu a evolução das coisas. Hugo, meu amigo, fantástico, fantástico. Estou bebendo aqui da fonte, né? Tudo que você tem falado aí realmente vai trazer uma contribuição significativa para as pessoas que acompanham aqui a Prosa com Bertaglia. Hugo, nós vamos fazer um intervalozinho agora, vamos tomar um café, uma água, e nós vamos voltar já em seguida para falar, né? E aí você fez uma conexão muito bacana, mas para falar da aplicação do GRC, né? Por quê e como aplicá-lo, né? E quais são as vantagens para as empresas? Pode ser, Hugo? Pode ser sim. Quando eu voltar, eu vou continuar o raciocínio do porquê capitalismo consciente que faltou, certo? Maravilha, maravilha. Grande Hugo, está fantástica aqui a nossa prosa, meu amigo. Que bacana, que legal essa contextualização que você traz, essa conexão de capitalismo com GRC, com ESG, muito bacana mesmo. Hugo, vou deixar você aí continuar. Você tem mais alguma coisinha para resgatar, principalmente do aspecto do capitalismo consciente. Vamos em frente, meu amigo. Então, Bertalha, resgatando, eu contextualizei aquele capitalismo que não serve mais, aquele capitalismo que nos destruiu, aquele capitalismo que nos trouxe, provavelmente, até a pandemia também, porque avançamos os limites. Aquele capitalismo que acredita que os recursos naturais são infinitos, mas são finitos, que acredita que mudança climática é balela e que as pessoas estão a serviço das empresas, quando, na verdade, são as empresas que estão a serviço das pessoas. Então, o capitalismo consciente é chamado capitalismo para stakeholders, ou seja, para todas as partes interessadas. Ela tem que gerar resultado para o acionista? Sim, indiscutivelmente. Mas ela gera riqueza e bem-estar para todas as partes relacionadas, enquanto sim maximiza o retorno possível e justo para o acionista. Por que essa contextualização é importante? Porque tanto se fala de ESG, mas não se olha qual é a característica da empresa. Porque se a sua empresa ainda for capitalista só para o acionista, meu amigo, a sua preocupação com o social e com o ecoambiental é zero. Tá? Então, não fale de ESG. Para falar de ESG, você tem que dar espaço. Você tem que ser um capitalista preocupado com todas as partes relacionadas. E o social e o ecoambiental fazem parte absoluta disso. E aí, quando se chega hoje, Bertaglia, sobre essa questão fundamental, o que a gente encontra? A chamada tangibilização dos riscos climáticos e sociais, né? O risco climático é o maior de todos e ele vem pressionando, né, os riscos econômicos e vai impactar nos riscos financeiros, né? Você precisa integrar os riscos do ESG, e eu tenho dito para todas as empresas, Bertaglia, é o seguinte: se você não puser G, né, SE, ou seja, a governança na frente, o teu risco de fazer uma grande bobagem na implantação do ESG é maior do que não fazer nada. Então, se você não sabe o que fazer, não faça nada. É um risco menor do que fazer mal feito. E aí, o que acontece? Você tem que cruzar isso com uma outra vertente, que é uma outra 3 letrinhas, que em inglês são Enterprise Risk Management, ou seja, a gestão do risco negocial, tá? Que precisa entender a materialidade específica e individual de cada organização. O que quer dizer isso? Quer dizer que você que tem o seu podcast, a sua estação aí da prosa Bertaglia, queira ou não queira, gera algum tipo de impacto, seja social ou ambiental. Ele é completamente diferente de uma grande mineradora, que gera também o seu impacto social e ambiental. Não importa se são diferentes. Ambos são responsáveis por mitigar esses impactos. E essa é a questão que a gente trata tanto hoje, de acordo com a materialidade de cada um dos seus negócios. Por isso que nós precisamos utilizar
métricas e objetivos para que sejam feitas a comunicação correta para todos os stakeholders. E é por isso que é fundamental fazer um processo, né? Porque a história do ESG é absolutamente agora. Então, você precisa começar com um diagnóstico, precisa fazer uma análise de cenário, precisa fazer um levantamento de riscos e oportunidades, precisa ver a parte de relações públicas, de relações com investidores, de mercado, dos briefings socioambientais, precisa fazer o seu inventário, né, de gases de efeito estufa, você que durante tantos anos mexeu, como eu também, com supply chain, quer dizer, que tem um grande impacto nesse processo para fazer. E aí a gente volta, né, ao GRC. O GRC hoje, ele tem, como disse, o aumento, né, os principais riscos estão na mudança, na velocidade que as coisas estão acontecendo, né? É assim, impressionante. Os famosos softwares, né, de firewall ou de antivírus, cara, estão ficando de uma complexidade, de um custo absurdo, porque todo dia inventa ou aparece alguma coisa, né? Então, nessa questão de percepção. Então, o que está acontecendo, né? O mundo está mudando muito rápido. Você tem convergências de tecnologias digitais, físicas, biológicas, né? Veja a pandemia está aí, né? Uma mudança biológica que ninguém imaginava. Você sabe, Bertaglia, que na reunião de Davos de janeiro de 2020, que ainda foi presencial, o tema era a tal do capitalismo para stakeholder. Já se falava disso. O Carlos Schwartz levou esse assunto para lá. Sabe qual foi o tema de 2021? The Great Reset, ou seja, o grande recomeço. Cara, ferrou tudo. Se você resgatar lá quais eram os 10 principais preocupações dos CEOs, tá? Não aparecia de maneira alguma uma pandemia mundial. Não aparecia. Nós estamos falando em janeiro, e o alerta já tinha sido dado na China em dezembro. Não aparecia no pensamento. Então, o risco é um negócio extremamente sério. Tendências de automatização de processos. O que quer dizer isso? Cara, existe um negócio chamado robô integrado. A velocidade com que eles fazem as coisas, com que eles ficam tentando arrombar as portas, entrar, verificar, repetir e tudo mais, é absurdo, né? A questão de um ambiente conectado, só para a gente ter uma ideia, com a história do 5G, é maravilha, excepcional, mas em 2025, 9 de 10 pessoas estarão completamente conectadas à internet, e as coisas, né, o IoT, né, o Internet of Things, né, Internet das coisas, estarão mandando mensagens, fazendo, acontecendo, tudo mais. Isso pode aumentar ainda mais a complexidade do risco e, claro, o atendimento de compliance. Um mundo muito mais complexo, né, pelas incertezas de mercado, pela erosão das instituições, pela importância da experiência do consumidor. O que está acontecendo hoje em dia, e que o Brasil já está legislando e muito duramente? LGPD, né? Quantas informações estão sendo perdidas e qual é o tamanho da penalização para uma empresa que tiver os seus dados roubados e divulgados? É gigante. Então, cada vez mais é fundamental que os conselhos, os executivos, começando pelo CEO, e aí não importa o tamanho da empresa, se não tem conselho, tem fundador, tem sócio, tem executivo, tem que dizer assim, cara, eu estou extremamente vulnerável. Se fazer um business já era arriscado, hoje tem muito mais coisa. Aquele negócio do mundo VUCA, né, que você já ouviu falar no passado, né? Ou seja, é vulnerável, é incerto, é complexo e ambíguo. Ele continua valendo, só que para todos os tipos agora de riscos. Então, eu preciso, para mitigar riscos e cada vez mais atender compliance, você veja que uma multa do LGPD pode chegar a 50 milhões de reais. Entre se vai cobrar ou não vai cobrar é outra conversa, mas a empresa pode quebrar por causa disso, né? Você veja as multas, né, que as empresas pagaram por Mariana, por Brumadinho e outras coisas que são muito mais catastróficas, né? Mas qualquer coisa, vazamento de informação,
questionamentos, problemas, uso indevido dos dados, né? É muito sério. Então, aí entra a conformidade, o compliance exigindo essas questões. Mas se você não tomar iniciativas que vão muito além disso, você perde o seu protagonismo. E o legal nessa vida é ser motorista da sua vida e protagonista, e não ser passageiro e vítima, certo? Fantástico. Hugo, meu amigo, muito bacana a nossa prosa aqui. Nós estamos finalizando a prosa, Hugo, mas eu gostaria que você investisse mais um minutinho aí da nossa conversa para dar algumas dicas, principalmente para aquelas organizações que querem perseguir aí o ESG, o GRC, o capitalismo consciente. Quer dizer, você colocou tudo dentro de um basket aí, de um cesto, né? E comentou de uma maneira muito sábia todos esses conceitos aí. Eu adorei, gostei muito, só gostaria então que você fizesse aí uma pincelada, desse um pano de fundo e umas dicas para essas pessoas que querem perseguir tudo isso que você falou. Então, vou fazer um resumo sobre o que eu falei e até indiretamente sobre o que eu não falei, né? Primeiro que a liderança, ou seja, você que está nos escutando e tem um papel de líder, você tem que entender que quando você aceitou esse papel foi uma escolha. A gente escolhe ser líder ou não, pode escolher, tá? Se a gente foi pelo dinheiro, foi uma má escolha. E quando você assume, é para a vida e para se dedicar a servir. Servir quem? Todos os seus stakeholders, a começar pelos colaboradores. Aquilo que nós falamos é importante. A felicidade, a sua felicidade jamais pode ser às custas da tristeza de outros stakeholders. Sua felicidade como acionista, sua felicidade como CEO, sua felicidade como colaborador de uma empresa, sua felicidade como cidadão. Pense nisso, um relato que saiu ontem pelo IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, que eu também sou conselheiro, numa pesquisa inédita da McKinsey, revelou que só o ano passado, Bertalha, foram evadidos 600 bilhões de reais por comercialização por debaixo do pano. Então, toda vez que você for comprar uma coisa que você acha que é muito barata, e fala assim, a minha felicidade não pode ser às custas da felicidade da infelicidade dos outros. Pense que consumir não é um ato isolado. Por mais que a gente ache que é um ato individual, consumir é um ato coletivo. Então, a gente tem que pensar nessa questão. Que liderança consciente, por sua vez, não é levar as pessoas nas costas, fazer as coisas por elas, mas levar as pessoas no coração e ensinar o caminho a ser seguido. Por isso, nós devemos cuidar das pessoas e elas cuidarão dos negócios. A liderança é a guardiã do G, seja do GRC ou seja do ESG, que somente é aplicável se a sua empresa for orientada para todos os stakeholders. E nós, sim, devemos transformar o jeito de fazer investimentos em negócio no Brasil para diminuirmos as desigualdades, mas esse papel cabe ao líder que primeiro precisa transformar a si mesmo. Porque, afinal, ser uma empresa consciente, ela gera, sim, resultados e mais riqueza a todos os stakeholders, mas também dá mais retorno ao acionista no longo prazo. E lembrar uma coisa muito importante, a reclamação, a fila da reclamação, meu amigo, está dando volta no planeta. Vamos sair da fila da reclamação e vamos para a fila da ação, da transformação. Porque o futuro é para todos nós. E nós devemos gerar oportunidades iguais para que cada pessoa possa ter uma remuneração digna para se sustentar e sustentar os seus entes queridos, que os países sejam saudáveis e o nosso planeta consiga continuar vivendo e nos gerando prosperidade e vida. Uau, Hugo, fantástico, meu amigo. Fantástica a nossa prosa aqui, muito bacana mesmo. Gratidão enorme. Hugo, um abraço virtual para você. Gratidão pela sua presença e contribuição aqui. Ao infinito e além, Hugo. Tudo de bom. Abração, obrigado. Foi um prazer enorme. Fique bem. Fique bem, Hugo. Tudo de bom. Grato. Tchau.